Maravilha. Então, doutora Renata Lorenzetti, né, onde a gente chama para fazer uma aula bastante interessante, um tema bastante interessante, sobre os cuidados da equipe multiprofissional dentro da UTI neonatal. A doutora Renata é pediatra neonatologista, né, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, diarista da UTI neonatal da Maternidade Ela, em Goiânia, e coordenadora adjunta do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria pela Regional Goiás. Doutora Renata, realmente é um prazer muito grande ter você com a gente. A palavra é toda sua. Bom, Gabriel, obrigada. Estão vendo minha tela? Estamos. Tudo certo? Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, o Gabriel e todo o time da PBSF. É um prazer estar com vocês nessa noite aqui, discutindo um pouquinho desse assunto com pessoas de referência aí nesses cuidados perinatais. Bom, coube a mim falar um pouquinho sobre os cuidados da equipe multiprofissional dentro da UTI neonatal e tentar falar um pouquinho sobre um protocolo de manipulação envolvendo toda essa equipe, né? Então, a neonatologia é uma das especialidades médicas aí que mais evoluiu nas últimas décadas. A gente teve muitas melhorias na qualidade do cuidado neonatal, né? A gente tem aí toda uma melhoria do cuidado pré-natal, treinamento intensivo em reanimação na sala de parto, surfactante, ventilação protetora, o desenvolvimento de tecnologias que, sem dúvida, promoveram uma redução significativa na mortalidade neonatal. Bom, em relação à prematuridade, o que a gente tem observado é um aumento da sobrevida, né? E a gente está falando aí de uma sobrevida de bebês cada vez mais imaturos, alguns países aí chegando a 23, 24 semanas de sobrevida. O Brasil aí com os dados da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais chegando a 25, 26 semanas. E por vezes esse aumento de sobrevida ele também foi acompanhado de morbidades, né? Como a displasia, a retinopatia da prematuridade, a restrição de crescimento extrauterino e as alterações do neurodesenvolvimento, tanto a curto, médio e longo prazo. Né, a gente está falando ainda de taxas altas de paralisia cerebral, epilepsia, atraso cognitivo, dentre outras alterações do neurodesenvolvimento. Importante a gente falar, né, que quanto mais imaturo, né, como vem aí no Born Too Soon, quanto mais imaturo, né, maior a necessidade de que esse cuidado seja extremamente intensivo e especializado no cuidado desse bebê e que também há um aumento dos riscos de sequela nessa mesma população. Bom, e por que é importante a gente falar aí, então, de neuroproteção do prematuro? Por que a gente tem tanto que se preocupar com esse tema? Bom, o terceiro trimestre da gestação é o período de crescimento e desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, e esse prematuro perde esse momento, ele vai viver isso no ambiente extrauterino. Então, dentro do útero, durante essa fase do desenvolvimento, a criança, né, o feto, está em constante contato com a mãe, com todas as alterações químicas, hormonais, sensoriais, que são cruciais para o desenvolvimento normal do cérebro. O sono REM, né, que é extremamente importante para a maturação neurosensorial, auditiva e visual desse bebê. Ele está protegido, né, tem um filtro de luz e barulho através da parede uterina, do líquido amniótico, o contato com a parede uterina, né, esses limites da parede uterina promovendo flexão e desenvolvimento do sistema musculoesquelético, além do movimento fetal e materno contribuindo aí para um estímulo vestibular e tátil e o desenvolvimento adequado da propriocepção. Bom, a partir do momento do nascimento, a gente está falando aí do nascimento prematuro, a gente tem uma separação abrupta, né, da mãe, uma intensa exposição aí à luz, sons, a gente vai ter interrupção também constante desse sono, variações dos níveis de oxigênio, de temperatura, vai viver experiências aqui fora de insuficiência respiratória, talvez infecções, procedimentos dolorosos, e vão passar uma fase da sua vida aí do desenvolvimento num ambiente estressante de UTI, onde a manipulação é necessária para esses cuidados, mas por vezes aleatória, às vezes muito invasivas, né, conforme a necessidade de cada bebê. E esse estímulo sensitivo inapropriado pode ser, o desenvolvimento pode acontecer aí durante a internação na UTI neonatal. Então, quando a gente fala em neuroproteção do prematuro, a gente está falando num conjunto de medidas, intervenções, né, para reduzir ou prevenir as lesões cerebrais do bebê prematuro,
É importante que se tenha uma estrutura que reconheça as vulnerabilidades desses bebês e de suas famílias, né, as necessidades específicas de cada fase, e o objetivo sempre é minimizar as possíveis complicações a curto e longo prazo. Nós estamos falando aí principalmente de um foco, né, em redução de mortalidade, em aumento de sobrevida com qualidade de vida. Aqui eu trouxe esse esquema síntese, né, do cuidado neonatal do portal de boas práticas da Fiocruz, né, que apresenta a linha de cuidado integral para o recém-nascido de risco e para a sua família, lembrando o quanto que ele é parte, né, das grandes áreas prioritárias da atenção neonatal. Ele vai orientar essa organização do cuidado com os elementos que qualificam a atenção, e com isso a gente vai ter uma melhoria dos resultados para esses bebês na sobrevida e nessa sobrevida com qualidade. Os principais fatores, então, né, que contribuem para a lesão do cérebro do bebê, do prematuro, eles vão desde fatores antinatais até fatores, né, pós-natais. Então, antinatal a gente tem um destaque aí para as infecções, para o sofrimento fetal com hipóxia crônica e às vezes até asfixia, levando aí à morte celular, estresse oxidativo, alterações de mielinização, né, e potencialmente lesão cerebral já nessa fase. O nascimento prematuro, que por si só, né, o fato de ser prematuro já vem um combo aí de risco para essas lesões cerebrais, né? A gente tem uma capacidade reduzida, né, a antioxidantes, a gente tem uma vulnerabilidade das células neurais, né, em especial os pré-oligodendrócitos, e a capacidade, né, dessa imaturidade vascular, aumentando o risco de sangramento do sistema nervoso central, principalmente matriz germinativa. Alguns fatores pós-natais que também interferem nisso, então ventilação mecânica, uso de corticoide pós-natal, os anticonvulsivantes, infecções, né, a questão do desenvolvimento pulmonar, então apneia, displasia broncopulmonar, tudo isso também são potencialmente relacionados, né, à lesão cerebral, e a gente sabe muito bem aí do cérebro, eixo-pulmão, refletindo nisso tudo aí. Bom, os principais mecanismos, então, de lesão, né, as lesões mais comuns no cérebro do prematuro estão relacionadas principalmente à hemorragia peri-intraventricular, né, por essa imaturidade da matriz germinativa, né, ela tem uma etiologia multifatorial, muitas vezes relacionada a essas rápidas mudanças de fluxo sanguíneo cerebral, a gente vai ter esse sangramento ali, a leucomalácia, a hemorragia cerebelar, as crises convulsivas e a retinopatia da prematuridade. Lembrando que essas lesões todas, esses mecanismos, eles são mais comuns nas primeiras 72 horas de vida, né? 90% do sangramento dos bebês prematuros acontecem ali no periparto ou ali nas primeiras 72 horas de vida, também com destaque para as primeiras 24 horas de vida. Mas a gente também tem a associação, né, desses mecanismos de lesão aí com outras situações clínicas que também podem complicar, né, sepse, instabilidade ventilatória, instabilidade hemodinâmica, né. Então, o foco principal é em reduzir a hemorragia peri-intraventricular, isso é feito através da identificação precoce desse recém-nascido de risco, né, que geralmente são os bebês abaixo de 32 semanas ou os muito baixo peso, abaixo de 1,5 kg, e a importância de se estabelecer esses protocolos de cuidados específicos com esse grupo de pacientes, né? As primeiras 72 horas, então, é um período crítico, é uma janela importante de ação de toda a equipe envolvida no cuidado com esse bebê prematuro. Nas últimas décadas, então, a gente tem visto uma mudança significativa no cuidado neonatal, né? E a gente já vê algumas práticas que já têm relação com a diminuição de lesão cerebral em recém-nascidos prematuros, alguns estudos aí apontando uma redução de até 50% na década de 90 para em torno de 12% aí no início dos anos 2000, aí 2005. E essas práticas geralmente estão relacionadas à administração do corticoide antinatal e do sulfato de magnésio nesse grupo, a otimização dos cuidados perinatais, então uma assistência adequada ao nascimento e no transporte, o controle térmico rigoroso e o conceito cada vez mais frequente da importância da normotermia para essas crianças, evitando hipotermia, mas também evitando hipertermia, que a gente sabe as consequências cerebrais disso, né? A manipulação coordenada e otimizada da equipe multiprofissional, antes a gente falava muito em manipulação mínima e agora esse conceito mais de manuseio ótimo, né? A gente vai entrar quando a criança precisa
sempre de forma coordenada de toda a equipe. Uma atenção a esse posicionamento adequado, né, para evitar as flutuações de fluxo sanguíneo cerebral, que a gente sabe que eles regulam menos isso, e essa autorregulação prejudicada, evitar procedimentos que alterem pressão arterial e fluxo sanguíneo cerebral, né, que está mais associado às hemorragias, as manipulações desnecessárias, os estresses que essas crianças às vezes passam. A importância também, né, dessas práticas relacionadas à assistência ventilatória, onde cada vez mais o conceito, né, de uso de ventilação não invasiva, ou nas crianças que precisam ser entubadas e ventiladas, a ventilação protetora, evitando sempre hipóxia e hiperóxia, evitando hipocapnia e hipercapnia, quanto isso também reflete no fluxo sanguíneo cerebral. E o uso cada vez mais criterioso do corticoide pós-natal, né, além do uso de inotrópicos também, que é uma crescente aí nos últimos estudos. Então, a prevenção, né, de lesão cerebral, ela é sempre a melhor estratégia nesse grupo de pacientes. Para isso, é muito importante que a gente defina um programa de melhoria de qualidade de assistência ao recém-nascido prematuro, com alto risco de lesão cerebral, então um foco realmente nessas crianças de maior risco de hemorragia peri-intraventricular, e aí volto a falar no destaque para as crianças abaixo de 32 semanas ou abaixo de 1,5 kg, né? E a importância dos bundles, né? Então, o que é um bundle? É um conjunto de intervenções baseadas em evidências com o objetivo de melhorar os processos de cuidado e o desfecho, né? E na criação desses bundles e na implantação desses bundles, o quanto é importante o envolvimento de toda a equipe multiprofissional aí nesses cuidados. Então, nós estamos falando da equipe médica, desde obstetras, neonatologistas, os radiologistas que vão precisar acompanhar esse sangramento, né, todas as especialidades pediátricas que, por vezes, a gente precisa envolver no cuidado do prematuro, e principalmente do prematuro extremo, de muito baixo peso, a equipe de enfermagem, fisioterapia, a importância da equipe de transporte também nesse processo, né, e o envolvimento também da equipe, né, do grupo de controle de qualidade e de segurança do paciente do hospital, né. Aqui eu trago, então, um artigo que é um exemplo, né, de um bundle de neuroproteção de prematuros, né, do grupo do Canadá, onde foi uma publicação de 2020, né, eles implantaram esse bundle de neuroproteção numa UTI nível terciário no Canadá em 2015, né, onde eles desenvolveram ali estratégias de prevenção de lesão cerebral detectadas pelo ultrassom, principalmente hemorragia peri-intraventricular, a mais comum, né, e foram incluídos bebês prematuros abaixo de 29 semanas, nascidos entre 2013 e 2018, então tem o grupo antes da intervenção e o grupo posterior a essa intervenção. Foram excluídas as crianças já com alterações cerebrais diagnosticadas no ultrassom antenatal, as crianças com infecções congênitas, com cardiopatias congênitas e com malformações genéticas. E esse bundle, então, ele foi criado, né, através do envolvimento de toda a equipe multidisciplinar, então a importância de você realmente definir um time, né, que envolva todos os profissionais responsáveis pelo cuidado do bebê prematuro, e ao encontrar esse time, eles fizeram, então, discussão, revisão de literatura, eles fizeram auditorias internas, eles fizeram comparativos com outras unidades para ver o quanto eles estavam, né, em relação à mortalidade, em relação à lesão cerebral, né, porque nesse caso aqui foi baseada no grau de sangramento do sistema nervoso central. E a partir do desenvolvimento desse bundle, isso foi apresentado, foi feito todo um treinamento para toda a equipe envolvida nesse cuidado, e aí, mais uma vez, a importância da educação continuada, né, e todo o envolvimento da equipe com aulas, informativos, discussões na beira do leito, revisão constante desses resultados e dessas ações, né, e a importância da avaliação dos resultados disso daí, que é o que ele apresentou nesse bundle. Então, a primeira coisa foi o desfecho primário, né, que para eles era a combinação morte ou lesão cerebral grave na primeira semana de vida, e tinha também uma análise de desfecho secundário aí, de lesão cerebral grave, de morte, e de acompanhamento também de dilatação ventricular pós-hemorrágica de grau moderado a severo.
Então, eles desenvolveram, né? Então, aqui a gente tem um diagrama de como foi o desenvolvimento dessas práticas, né? Então, o que eram os principais pontos, os objetivos, os grupos envolvidos em cada fase, né? E quais eram as potenciais intervenções que eles queriam fazer. Então, as principais medidas periparto ficou um pouquinho pequenininho aqui do lado esquerdo, então eu fiz ele um pouquinho maior, porque são as principais medidas que a gente encontra na maioria dos artigos aí relacionados a esses bundles de neuroproteção. Então, periparto, né, mais uma vez a importância da equipe multidisciplinar, o treinamento das medidas implementadas, essa relação e comunicação próxima à equipe obstétrica, o quanto é importante essa comunicação de toda a equipe desde o período, né, antinatal, o uso do corticoide, do sulfato de magnésio antinatal, o clampeamento tardio do cordão umbilical, quando isso é possível, o treinamento da equipe, né, para parto, para reanimação, estabilização e transporte, evitar hipotermia e hipertermia, em relação ao transporte, até esse cuidado de realmente fazer o transporte da gestante, né, até ela chegar no centro de referência terciário aí, antes mesmo do nascimento. E o foco ali na UTI neonatal principal, né, em relação aos cuidados gerais nas primeiras 72 horas de vida. Então, a abordagem sistematizada no suporte ventilatório inicial, né, então, cada vez mais, como eu disse anteriormente, o foco em dar certa ventilação não invasiva, né, o quanto isso reduz complicações, assim como nas crianças que precisam da ventilação, a gente sabe o quanto a ventilação mecânica também teve um impacto grande na sobrevida dessas crianças, né? A gente fazer as estratégias de ventilação protetora, né? O uso do volume garantido, hipercapnia permissiva, e aqui eles tiveram como alvo de recomendação o PCO2 entre 45 e 55, e o destaque também não só para o alvo do PCO2, mas é evitar as grandes flutuações nesse PCO2. Nas crianças entubadas, então, reduzir a falha de extubação, as aspirações desnecessárias, né, porque a gente sabe que isso altera o fluxo sanguíneo cerebral. Como segundo ponto, eles sempre colocam a questão da manipulação otimizada e coordenada de toda a equipe, atenção com o posicionamento do bebê, né, e o alinhamento central, a redução dos estímulos do ambiente, então atenção para os ruídos e luminosidade nessa população, sempre estimulando o contato com os pais, né, e o Dr. Sérgio vai falar melhor aí sobre o pele a pele, padronizar o manejo hemodinâmico, então definição desses parâmetros hemodinâmicos que vão precisar de alguma intervenção. No caso aqui, eles estipularam sinais vitais, por exemplo, a medida da PA média muito próxima à idade gestacional, para a gente evitar uso de inotrópicos desnecessários, né? E os sinais clínicos, como tempo de enchimento, diurese, lactato, e a associação tanto dos sinais vitais quanto esses sinais clínicos, né? E a importância, né, como o Dr. Paulo Paque já falou, da nutrição parenteral precoce, já com o uso de lipídios desde a primeira parenteral, então preferencialmente aí nas primeiras 2 horas de vida, e a nutrição enteral precoce, com atenção sempre para a importância do leite materno. Bom, aqui tem o exemplo de alguns desfechos da implementação desse bundle, né? E aí eu coloquei aqui alguns pontos de destaque para a gente apresentar. A gente tem vários pontos que foram significativamente significantes, né? E como desfecho primário era a combinação morte ou lesão cerebral grave, a gente, né, mostra aqui uma redução significativa em morte ou injúria cerebral grave nesse grupo, tá? Além de destaque para redução do uso de inotrópicos, então a gente tinha pré-implantação de bundle aí com um grupo muito parecido, né, 301 pré-bundle, 364 crianças, né, pós-bundle. O uso de inotrópicos, então, uma redução de 24% para 7%, também estatisticamente significante. E a gente sabe que o uso de inotrópicos está associado a um pior desfecho, a gente tem falta dessa autorregulação cerebral, levando a uma reperfusão exagerada e aumentando o risco de sangramento do sistema nervoso central, né? O uso de expansões volêmicas, o quanto houve uma redução de 37% para 19%, pneumotórax com 5% para 2%, e o uso de opioides de 19% a 7%. Então, a implantação, né, dessas medidas com grande impacto aí na qualidade do cuidado neonatal.
Dentre essas intervenções, então, como eu falei, essas das 72 horas, eu acabei apresentando de uma forma geral, a gente pode discutir isso um pouquinho mais na mesa, mas a maioria dos artigos apontam, né, realmente para esses tópicos em relação ao cuidado. Eu trouxe aqui duas intervenções, que na verdade a primeira envolve várias outras, que é a importância da Golden Hour, né, então duas intervenções chaves nas primeiras 72 horas, vou dar um destaque especial para a Golden Hour, né? Então, o quanto os primeiros 60 minutos de vida têm impacto, né? Tem papel importante nos desfechos imediatos e também de longo prazo dos prematuros de muito baixo peso e extremo baixo peso. Esse conceito de Golden Hour tem sido cada vez mais utilizado na rotina do cuidado neonatal, né? Então, ele precisa ser aplicado. E a gente está falando aí de intervenções e tratamentos na primeira hora de vida, baseados em evidências, que têm por objetivo minimizar as complicações neonatais e melhorar os resultados. A importância também da equipe multi, do treinamento, né, de toda a equipe nesse momento, né, tem que ser uma ação muito coordenada, a gente está falando aí da primeira hora de vida, então envolvendo tanto a equipe, né, do centro obstétrico, a equipe de transporte, o preparo já para a recepção dessa criança na UTI. Então, quanto é importante essa comunicação e esse passo a passo aí da primeira hora. A gente destaca aqui, né, 9 principais pontos para serem avaliados. Então, a questão do aconselhamento antinatal e o briefing da equipe de reanimação neonatal, o clampeamento oportuno do cordão, a prevenção da hipotermia, né, e mais do que a prevenção de hipotermia, é todo um trabalho para manutenção de normotermia e controle dessa temperatura com alvo de 36,5 a 37,5 ali na chegada na UTI neonatal, a definição do suporte respiratório, do suporte cardiovascular que vai ser necessário, né, a passagem do catéter umbilical e o início de uma nutrição parenteral precoce ali para a gente evitar a hipoglicemia, né, e já iniciar uma estabilização nutricional. A gente está falando de um grupo de pacientes aí que é uma urgência nutricional, né? A coleta, né, os cuidados todos já com prevenção de infecção, os exames laboratoriais que são necessários de acolher, depois deixar a criança quietinha ali, e sempre estar monitorando e registrando todos esses dados e todas as intervenções, até para a gente ficar evitando manipulações excessivas, né? Tinha que fazer um HGT, esquece o HGT, volta e fura para fazer o HGT. Então, são todas essas medidas, o quanto é importante essa coordenação e essa integração de toda a equipe. E outra coisa que eu queria trazer também em relação à importância do posicionamento, né, dessas crianças nas primeiras 72 horas, né, então o apoio em toda a superfície do corpo do bebê na posição mais próxima à posição uterina. Então a gente vê aqui um bebê totalmente desalinhado, né, uma elevação dos membros inferiores, então o quanto isso também aumenta o risco de sangramento do sistema nervoso central, e o posicionamento aqui todo adequado, um suporte nos 360 graus, não restritiva, a importância de você permitir a livre movimentação dessa criança, adequar o ninho, né, para o tamanho de cada bebê, então não tem como deixar um ninho pré-pronto. A partir do momento que você deixou ele pronto, você vai precisar fazer uma adaptação para a hora que esse bebê for para o leito. Promover a flexão, evitar a extensão dos membros, né, e a importância desse alinhamento central, né, do nariz, mamilos, joelhos e pés. Reforçando aqui, alinhamento, né, não é igual 100% supino, a gente pode fazer decúbito lateral aqui, desde que a criança esteja totalmente alinhada, e o quanto é importante esse rodízio aí do posicionamento, até para prevenção de lesões aí de pele e conforto do paciente. Bom, não só durante as 72 horas, então durante toda a internação na UTI, a importância das boas práticas durante toda a internação, e a gente tem vários estudos aí em relação às melhores práticas, né? Eu trouxe aqui um que eu acho que resume bem tudo aquilo que é importante, né? Então, a gente tem alguns pontos sempre de foco durante toda a internação, que é proteger o sono, e aí sempre, durante toda a internação, esse cuidado, né, de toda a equipe na manipulação do bebê, esse cuidado otimizado, todo mundo entrando ali na hora que precisa entrar e depois respeitar o sono dessa criança, o quanto isso é importante para o desenvolvimento dele, como a gente já falou.
Esse cuidado centrado na família, né? Então, a importância da família durante todo o processo de internação da criança, posicionamento e manuseio, né, com cuidado, a proteção da pele, a minimização de dor e estresse, a importância da nutrição e aí o destaque, né, para o aleitamento materno e tudo que o Dr. Paulo aí já trouxe para a gente. E o estímulo, né, neurosensorial, tátil, luminoso, ruídos, a temperatura. Então, durante toda a internação, não é só nessas 72 horas que a gente tem que preocupar com o sangramento, a gente tem que ter essa preocupação da hemorragia perintraventricular nas primeiras 72 horas, 96 horas de vida, mas a gente também tem que ter um cuidado com todo o desenvolvimento do bebê durante toda a internação na UTI. Afinal, ele vai passar aí com a gente, espera-se pelo menos de 2 a 3 meses, dependendo do grau de maturidade. Então, para finalizar, né, as considerações finais, o cuidado com o prematuro, em especial de muito baixo peso, extremo baixo peso, os prematuros extremos, né, abaixo de 28 semanas, ele envolve um conjunto de medidas que são importantes para reduzir ou prevenir lesão cerebral, e isso tem impacto nos desfechos a curto e a longo prazo, né, nós estamos falando aí das medidas de cuidado antinatal, assistência ao trabalho de parto e parto, todo o cuidado intensivo, e a gente também não pode esquecer do segmento pós-alta, né, que também tem um impacto gigantesco no desfecho a longo prazo dessas crianças. De fato, a hemorragia perintraventricular é o mecanismo mais comum de lesão cerebral, geralmente ela ocorre nas primeiras 72 horas, o foco principal é reduzir a hemorragia, né, através da identificação precoce desses recém-nascidos de risco, né, os abaixo de 32 semanas, abaixo de 1,5 kg, estabelecer os protocolos de cuidados específicos para esse grupo, né. Os primeiros 72 horas é, de fato, um período crítico, é uma janela importante de ação de toda a equipe envolvida no cuidado do prematuro, e assim como, uma vez aconteceu, né, a hemorragia perintraventricular, a gente também ter todo o cuidado posterior com o neurodesenvolvimento dessa criança a longo prazo, porque a gente sabe que a gente não fecha o prognóstico ali já naquele primeiro ultrassom que a gente tem em mãos, né? Então, a importância da implantação desses bundles de neuroproteção, né, durante toda a internação dos bebês, e aqui eu trouxe mais as primeiras 72 horas, né, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, não dá para fazer esse trabalho sozinho, é importante o engajamento de todo mundo nisso daí, né, e a gente sabe que tudo isso junto, né, todo mundo trabalhando junto de forma coordenada, otimizada, né, respeitando todo o desenvolvimento do bebê dentro da UTI, a gente tem impacto significativo em mortalidade e sequelas neurológicas graves. Muito obrigada, estou disponível aí para as perguntas.